Presidente, senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Na semana passada, a ACIF, Câmara de Comércio e Indústria da Madeira, disponibilizou um estudo onde fazia uma estimativa assustadora dos próximos anos em termos da atividade económica da região, perspectivando uma queda superior a 25% do PIB regional, tanto este ano como em 2021, e com perspectivas de, em 2022, continuarmos em queda superior a 15%. Isto pode significar uma destruição irrecuperável de muita da nossa capacidade económica e produtiva atual, se nada for feito para atenuar as consequências negativas deste período de confinamento a que tivemos sujeitos e, em particular, da total paragem do setor do turismo, que representa cerca de 27% da nossa atividade económica. Mas é preciso ter atenção que o turismo também faz movimentar outros setores importantes. Por exemplo, a construção civil, que representa 30% da atividade económica também regional, no que concerne à sua componente de obras privadas, nos últimos anos tem sido impulsionada pelos investimentos em novos hotéis, pelo investimento na renovação das unidades hoteleiras, que aproveitaram o boom dos últimos anos para fazer esses investimentos, e também da reabilitação urbana, em particular no Funchal, para investimentos destinados a alojamento local, pequenos hotéis, restaurantes e comércio. Portanto, as restrições neste momento no tráfego aéreo europeu são um problema, pois sem turistas a atividade económica na região fica extremamente limitada e debilitada. O Governo Regional da Madeira estima uma subida da taxa de desemprego para 18%. No pico da última crise, em 2013, o desemprego tinha subido para o máximo de 17%. Portanto, estaremos perante um cenário muito difícil, que colocará sérios desafios às famílias e a uma queda provavelmente nunca vista do rendimento e do consumo. A recuperação do setor do turismo é fundamental se queremos que a atividade económica se revitalize novamente, mas para isso é preciso um plano concreto, um plano atempado e que prepare os operadores turísticos para iniciar a desejada recuperação. Para o turismo, bem como para outras atividades que dele dependem indiretamente, é fundamental uma clarificação e previsibilidade sobre as decisões que são tomadas, um plano estruturado e datas bem definidas que possam ser transmitidas tanto à população em geral como às empresas em particular. No caso dos operadores turísticos internacionais, são necessárias informações concretas para que possam iniciar as operações para a Madeira, iniciar as vendas, sendo que é um processo que não se faz de um dia para o outro. Ora, o que assistimos ontem, e confirmado pelas notícias de hoje, é precisamente o contrário. Estando neste momento a ser preparadas o levantamento das restrições às viagens na União Europeia no início de junho, a questão de termos um plano, uma programação, uma preparação prévia para começar a receber turistas, esta questão é cada vez mais premente. Enquanto que o Secretário Regional do Turismo, Eduardo Jesus, diz que a quarentena na região autónoma da Madeira não é obrigatória para quem chega à região e tenha feito o teste de Covid-19 até 72 horas antes da sua chegada à Madeira, o Secretário Regional da Saúde, Pedro Ramos, e o IA Saúde dizem claramente que a quarentena obrigatória se mantém em vigor até 1 de junho, quiçá ser prorrogada. Enquanto que o Sr. Presidente do Governo Regional diz que os países emissores de turismo é que têm de se responsabilizar por garantir que quem vem desses países seja testado na origem, dada a sua impraticabilidade, já lemos hoje na comunicação social de uma fonte oficial do Governo Regional que, afinal, já se admite que se faça os testes à chegada da região como única forma de manter algum controlo sanitário. Nós compreendemos que a realidade é dinâmica, que muitas questões são avaliadas dia a dia, mas o setor turístico não pode ficar dependente de decisões casuísticas e tomadas de um dia para o outro. Para se perceber o impacto destas questões, ainda hoje, uma agência de notícias especializada no turismo espanhol comparava as medidas em curso nas diversas regiões de turismo na Europa e referia especificamente a Madeira como um destino onde era necessário se fazer testes antecipadamente e quarentena durante 14 dias. Isto terá muita influência nos próximos meses nos operadores turísticos internacionais. Outro ponto que queremos realçar
é a linha de apoio Covid-19, que tem uma dotação de 100 milhões de euros, que foi lançada pelo Governo Regional como um apoio complementar ao tecido empresarial da região. Como foi informação pública ontem, ainda não chegou qualquer euro dessa verba às empresas, sendo uma linha complementar, uma ajuda complementar, de valores mais baixos, que ajudariam todas as empresas, que ia ser menos burocrática, mais rápida, mais eficiente, que iria corrigir os erros e atrasos das ajudas nacionais, afinal está a revelar assim não o ser. Se por um lado a linha ainda não foi toda comprometida, tendo havido candidaturas para 86,5 milhões de euros, do total disponível de 100 milhões, para o universo de empresas que se candidataram 3.051, isto significa que apenas 10% do tecido empresarial da região aderiu a esta linha de crédito. De referir igualmente que as micro e pequenas empresas, que representaram 91% das que se aplicaram a estas verbas, representam 60% do montante de 86 milhões de euros atribuído, alocado. São notórias as queixas dos empresários, mas a questão central mantém-se sem resposta. Para quando é que estas empresas podem contar com o apoio do Governo Regional nas suas contas? Quando é que o Governo Regional garante que essas transferências são efetuadas? Um terceiro ponto muito importante tem a ver com o Serviço Regional de Saúde. Se temos de refletir e trabalhar em medidas e em soluções, em políticas, em estratégias que lidem no pós-confinamento com esta crise em diferentes vertentes, não apenas na questão económica e recuperação do tecido empresarial, mas também no apoio social, no apoio direto às famílias, no investimento público, na sua equidade, na avaliação da sua proporção, no seu retorno e na sua transparência, ainda mais necessários, face à escassez de recursos e receitas fiscais, a reorganização do Sistema Regional de Saúde torna-se premente que, com a contingência do Covid-19, gerou problemas significativos com a suspensão de inúmeras consultas, exames e cirurgias. A população continua com dúvidas relativamente aos cuidados de saúde. Há inúmeros serviços que continuam encerrados, nomeadamente serviços de urgência, só para dar um exemplo, nos concelhos do Norte. E, portanto, é fundamental saber se há algum plano definido, mais uma vez, se há algum plano definido, se há objetivos definidos para recuperar todos os atos médicos e de saúde em atraso, para que voltemos a ter um acesso em pleno dos cidadãos ao Serviço Regional de Saúde. Um último ponto que queríamos relevar é a questão dos meios aéreos, do helicóptero, para fazer face ao período dos incêndios, da época dos incêndios. Discutimos em bom tempo neste Parlamento com o Presidente do Governo e o Secretário Regional com a tutela da Proteção Civil o erro da região não ter, ao contrário de anos anteriores, se juntado ao procedimento nacional para a contratação de meios aéreos de combate a incêndios. Feito o concurso público da responsabilidade exclusiva do Governo Regional, sabemos agora que há uma litigância entre concorrentes e que pode atrasar indefinidamente a operacionalidade do meio aéreo para o início da época dos incêndios. O Governo Regional sabia os riscos de ter lançado um concurso público tão tardiamente. Esperamos, honestamente, que não cheguemos a junho sem helicóptero e estejamos a lamentar-nos por esse facto. Muito obrigado.